Link da parte 2 nos comentários. Mais tarde, quando a protagonista estava em seu escritório, organizando alguns papéis quase à noite, recebeu uma notícia vindo de um de seus empregados, falando que eles receberam novidades da Guilda das Informações, e logo depois, eles disseram que a Guilda conseguiu capturar o assassino, porque pelo que eles sabem, a organização chamada O Corvo nunca desapontou eles antes. E a protagonista explicar que o Corvo é dito ser a melhor fonte de informações de todo o Império, e que eles forneceram informações sobre o suspeito e um esboço da sua aparência, e pediram para eles investigarem suas informações e sua localização, e que eles iriam receber uma recompensa normal se conseguissem capturar o culpado, mas se fossem capazes de achá-lo mais rápido do que o normal, e antes do limite estabelecido, iriam receber 3 vezes o valor que prometeram antes. E quando todos já estavam fora da mansão, e se preparando para se encontrarem com a guilda, a protagonista perguntou se o Qian realmente queria ir com eles, porque ela não sabia se ele iria querer ver o assassino mais uma vez, mas ele tinha certeza que queria ir junto com eles, pedindo para a protagonista Olivia deixar ele proteger ela a qualquer custo, e mesmo isso deixando a protagonista ainda mais preocupada com ele, permitiu que o Qian fosse junto, fazendo todos colocarem suas capas para não serem vistos, falando que estavam todos prontos para partir, e que devem ir agora, e quem estava mais determinado para ir até lá e encontrar o assassino, era o Qian, que respirou fundo para manter a calma, até que todos eles usaram um círculo mágico feito no chão, para se teleportarem para onde estava a Guilda dos Corvos, numa mansão branca e iluminada no meio de uma floresta abandonada escura e sem nenhum simão de vida, além dos corvos que estavam voando e piando em sua volta, como se estivessem esperando por eles. E os 3 ficaram diante daquela mansão enorme que estava na sua frente, até que de repente eles ouviram uma voz, mas ela não estava vindo de uma pessoa que estava chamando eles, mas sim de um corvo que estava no chão, dando as boas-vindas para a Lady Olivia, deixando eles surpresos e assustados com o que estavam vendo. E o corvo, que tinha olhos vermelhos brilhantes, se curvou diante da Lady Olivia, falando que o Lord Raven estava esperando por ela lá dentro, e que esse Lord era o Senhor de todos os corvos que eram usados para obter informações. E quando eles entraram lá dentro, haviam mais 2 pessoas esperando, para que ela pudesse entrar no local onde estava o seu Lorde. E quando eles abriram as cortinas, a Lady Olivia, que ainda estava usando aquela capa, se deparou na frente do homem que eles chamavam de Lorde. E quando ela entrou na sala, o homem estava jantando um grande banquete, sentado em uma cadeira no final da mesa, parecendo que ele era o rei de todo aquele lugar, sentado de uma maneira desajeitada e com os pés em cima da mesa, com um jeito mais jogado do que outras pessoas, segurando uma taça de vinho em sua mão e sorrindo de uma maneira gananciosa para a protagonista, que reconheceu que ele era o Lord Raven assim que o viu. E quando o Lorde viu a Olivia, perguntou de uma maneira mal educada e informal se a Olivia queria uma bebida com ele, já que ela deve ter feito uma longa viagem até a sua mansão no meio da floresta. E isso deixou o guarda da protagonista irritado, porque ele se preocupação muito com a Olivia, falando para o Lord Raven mostrar pelo menos um pouco mais de respeito para a Olivia. Mas ela não parecia estar incomodada com isso, somente queria saber sobre o que veio buscar, as suas informações. Mas o Lord Raven, ainda sendo aquele homem ganancioso e inteligente, pediu desculpa sorrindo com uma expressão falsa, como se ele estivesse brincando com todos eles, dizendo que ele não foi muito bem educado quando era mais jovem, mas se eles quiserem dar mais dinheiro para ele, vai começar a ter a educação que eles estão pedindo, porque para o Lorde, o dinheiro poderia resolver tudo o que eles queriam. Mas a protagonista, que não queria perder tempo, já foi direto ao assunto, perguntando se ele conseguiu pegar o que eles pediram, que era o culpado de tentar assassinar a Olivia. E respondendo à pergunta da Olivia imediatamente, ele disse que conseguiu, e o homem estava preso na masmorra dele, que ficava abaixo daquela pequena mansão em que ele vivia, e podiam ir acompanhá-lo para encontrar o prisioneiro. E o Lord Raven então pegou uma lamparina e começou a guiar todos eles para o porão dele, descendo várias escadas que levavam até o lugar certo. E ele, ainda tentando brincar com os nobres, falou para eles terem muito cuidado nessas escadas, porque muitas pessoas que estavam descendo elas caíram e se machucaram de uma forma horrorosa. E a cada palavra que o Lorde estava falando, o guarda da Olivia ficava ainda mais suspeito sobre esse homem e a forma que ele age, sussurrando para a protagonista se eles podem mesmo confiar nesse cara para algo assim tão importante. Mas a protagonista tenta proteger aquele homem, falando que ele não precisava se preocupar com isso, porque como o próprio guarda mesmo disse, o Lord Raven era bom no seu trabalho, não importa se
se ele tinha uma personalidade boa ou caótica. E de repente, enquanto eles estavam descendo as escadas, a protagonista falou que o curso da história do livro está mudando aos poucos. Mas algumas partes essenciais da história não podem ser modificados, porque são elementos-chave de várias coisas que devem ou não acontecer. E um desses fatores que nunca mudam na história é de que a Guilda de Informações do Corvo sempre vai estar em algum momento da história e vai ser útil para várias outras situações, ajudando a protagonista de várias maneiras. Até que de repente, quando eles chegaram na parte mais profunda de toda a masmorra do Lorde daquela mansão, ele falou que o culpado do assassinato estava ali naquela prisão bem na frente deles. E a protagonista removeu seu capuz para conseguir ver melhor o rosto do homem que matou ela. Mas o Qian não deixou a protagonista chegar mais perto dele, como se ele soubesse o que ia acontecer antes mesmo de acontecer, percebendo que algo iria ter ali na frente deles, agarrando a Lady Olivia para bem mais perto dele, e abraçando ela para evitar que fosse pega no meio da explosão, que acabou saindo fumaça até onde eles estavam. Mas por sorte o Qian conseguiu dessa vez proteger a protagonista daquela explosão. E o Qian não fazia ideia do que poderia estar acontecendo ali, perguntando o que era aquilo que explodiu bem na frente de todos eles. Mas nem o Lorde dos Corvos sabia o que realmente havia acontecido ali, tentando afastar a fumaça que estava voando na direção do seu rosto e das outras pessoas. Porém, quando ele conseguiu enxergar direito o que estava acontecendo, ele sabia que não eram boas notícias, porque quando ele, o Qian e a protagonista olharam direito a cela do homem que eles queriam capturar, e ironicamente assustam todos que estavam vendo esse momento, onde o corpo do culpado desapareceu completamente, depois de se auto-explodir com magia, e sobrou somente partes do corpo do morro e alguns de seus órgãos jogados no chão e umas poças de sangue espalhadas, dizendo que aquilo está se tornando cada vez mais interessante, já que sobrou pouca coisa depois do homem desaparecer completamente. E assim que o Lord Raven chegou mais perto do lugar onde deveria estar o corpo, ou pelo menos o prisioneiro ainda preso, ele viu um símbolo especial no chão, onde não deveria ter sobrado nada, e se parecia com um símbolo de algo muito ruim, e aquilo deixou até mesmo o Lorde suspeito. E a primeira a perguntar sobre onde estava o preso, ou se foi ele quem se matou, foi a Olivia, que era quem mais queria saber sobre o culpado. Mais ainda do que os dois que estavam ao seu lado, porque aparentemente eles deviam estar pensando que foi o Lorde quem planejou aquilo tudo, e que foi ele quem explodiu a única prova que eles tinham. Mas o Lord Raven falou que existia uma chance do criminoso ter se matado com medo por conta da maldição, ou alguém fez isso com ele, mais especificamente. A pessoa que deve estar por trás da tentativa de assassinato da Olivia, que deve ter colocado aquela maldição dentro dele, como uma forma de garantia que seus segredos não seriam revelados, e a protagonista decepcionada ficou encarando o Lord Raven de perto bem irritada. E o Lord Raven ainda falando com eles, disse que independentemente, todas as evidências que eles tinham para pegar o culpado desapareceram. E se o real culpado é assim tão cuidadoso, ao ponto de colocar uma maldição no corpo do assassino, não iria ser assim tão simples e fácil de achar o verdadeiro culpado, porque ele deve ser ainda mais inteligente, fazendo o Lord Raven se perguntar em que eles se meteram, para essa pessoa tomar medidas assim tão drásticas com o seu empregado. E como eles não conseguiram nenhuma resposta concreta do que queriam, e nem sequer pegaram um assassino, a protagonista voltou para casa com o Qian e o seu guarda, sem poder fazer nada sobre isso, o que deixou a protagonista muito estressada e sem conseguir fazer nada, enquanto ficava no seu escritório, se lembrando do que aconteceu naquela mansão, porque o Lord Raven, que não era nem um pouco burro, começou a cobrar o que a Olivia estava devendo para ele, porque ela havia prometido que faria 3 vezes mais do que ela ia pagar se ele conseguisse pegar o culpado antes do tempo estabelecido, mas a protagonista sentiu que aquilo tudo foi uma grande perda de tempo, porque quando a protagonista começou a pensar mais no que estava acontecendo com ela, percebeu que haviam muitas pessoas por aí que iriam querer matar ela, por diversos motivos também, já que a personagem Olivia era de fato uma pessoa muito influente, e uma figura muito importante no Império, como a única sucessora do ducado da sua família, e muitas pessoas poderiam se beneficiar com a morte dela, porque a protagonista agora tinha diversos inimigos, como os antigos donos do Qian, que não gostam dela, e o seu ex-noivo, o príncipe coroado, que mesmo ela não sabendo, era o verdadeiro culpado de todo esse incidente.
Mas infelizmente a Olivia ainda não tinha ideia sobre o que estava acontecendo, e não tinha nenhuma pista sobre quem poderia ser o culpado, se perguntando como que ela poderia achar o criminoso sem se preocupar muito. Mas antes que ela pudesse pensar em procurar o verdadeiro culpado, mais uma vez recebe outras tarefas para fazer antes disso, por ela ser muito ocupada com os deveres como uma herdeira do ducado, com o seu empregado falando que tinha uma atualização sobre a fábrica de chocolate que estava em sua família, e ela agradeceu, recebendo aqueles documentos em suas mãos, e analisando todos eles. Porém a protagonista não estava completamente concentrada naquilo, falando para si mesma não ficar em pânico, porque ela consegue fazer isso, mesmo estando nervosa e quase amassando aqueles papéis de tanto estresse que estava passando, tentando não perder a cabeça com todo aquele trabalho que ela tinha. E o Qian, que estava fora da sala, ficou observando a sua mestre de longe, de um lugar onde ela não poderia vê-lo, porque estava preocupada demais com o trabalho e em pegar o culpado de tudo isso. Mas ele não fez como sempre faz, e tentou alegrar sua mestre. Ele na verdade resolveu sair da mansão sem ninguém perceber usando sua magia, indo visitar uma pessoa que a protagonista nunca poderia imaginar. E momentos depois, vemos um homem parado no meio de uma sala com um enorme sorriso, porque ele estava admirando sua mais nova posse, um diamante polido que foi entregue pela Lady Olivia, e ele estava tão feliz que estava cantarolando enquanto contava o dinheiro que recebeu, até que ele ouviu um barulho da porta se abrindo, achando que era algum cliente procurando pelos seus serviços. E quem estava ali era o Lord Raven, sentado em sua mesa contando o dinheiro, falando para a pessoa que estava na sua frente, que eles estavam fechados, e só iriam reabrir amanhã cedo, fechando a caixa que estava com o dinheiro para que ninguém pudesse ver a quantidade. E o homem que estava na frente do Lord Raven, falou que se lembra vagamente do rosto do assassino, e que eles podiam começar a trabalhar a partir disso. E o Lord Raven ficou surpreso em saber disso, vendo que era o Qian que estava diante dele, falando para eles investigarem juntos, falando que pensou que o Qian seria o tipo de pessoa mais quieta e obediente, do que o tipo de pessoa que faria tudo sozinha, falando que aparentemente ele estava errado nesse quesito. E o Lorde falou que se o Qian está pensando em tentar localizar a maldição de antes, e quem foi que colocou ela naquele homem, seria algo em vão, porque esse tipo de magia era proibida para as pessoas normais, e somente os oficiais imperiais tinham permissão para usar esse tipo de magia de maldições. Então, considerando as condições, o culpado pela tentativa de assassinato da Olivia era alguém da família real, ou que estava com uma grande influência nos Cavaleiros do Império. Então o próprio Lord Raven avisou para o Qian, que mais seria seguro ele ficar correndo atrás das pessoas, enquanto procurava o verdadeiro culpado, mesmo que ele fosse considerado um feiticeiro poderoso, porque da mesma forma ele poderia sair ferido dessa investigação, tanto ele quanto a sua preciosa mestre. E essa frase deixou o Qian muito aflito, pensando melhor no que ele poderia fazer naquela situação, até que o Lord Raven chegou bem perto do Qian, perguntando em seu ouvido bem baixinho se ele ainda queria fazer isso, mostrando um sorriso ganancioso e maléfico para o Qian. E antes que pudéssemos ver a resposta, o Qian se lembra da Olivia, e como que ela estava trabalhando até não aguentar mais, dizendo que queria ajudar a sua mestre de qualquer jeito que ele pudesse, falando que se qualquer coisa entrar no caminho da sua mestre, ele vai destruir e tirar do caminho dela, porque queria que a sua mestre ficasse concentrada somente nele e em mais nada nem ninguém, então por isso ele precisava fazer o que era necessário. Então em outro dia a protagonista Olivia e o Qian estavam andando fora da mansão, em meio de um pequeno mercado para as pessoas do povo, fazendo algumas compras e andando, até que o Qian falou para ela que queria entrar na Ordem Imperial de Feiticeiros, e isso deixou a Olivia muito surpresa e assustada, falando que era uma notícia muito grande para ela, ainda mais quando ele disse isso do nada, perguntando se o Qian realmente pensou direito no que ele queria, e se era isso mesmo, mostrando preocupação com a decisão dele e como que ele poderia enfrentar tudo sozinho. Mas o Qian, ainda com aquela cara de inocente, perguntou se ela iria permitir que ele se juntasse à Ordem Imperial, pensando que ela fosse proibir ele de fazer isso. E a protagonista, preocupada com a opinião dele, falou que com certeza iria deixar ele ir, mas ainda assim continuava preocupada, e dentro dela, a protagonista estava se sentindo um pouco desapontada com o Qian, mas não contou para ele, porque ela esperava que ele fosse escolher ficar com ela para sempre, e não entrar para nenhuma organização que estava convidando ele, assim como as outras damas falaram que ele poderia escolher, o que deixou a protagonista pensativa sobre essa situação, deixando o Qian em dúvida sobre o que ela estava pensando.
Mas antes que os dois pudessem conversar normalmente, a protagonista ouviu alguém gritando perto dela. Se virando para ouvir um homem gritar que somente a fé pode salvá-los agora, e que a luz dele pode salvar todos eles da morte. E quem estava falando aquilo era um homem de capuz preto, tentando chamar a atenção das pessoas que estavam em volta, que se aproximaram dele cada vez mais para poder ouvir melhor o que ele dizia. E a protagonista, achando aquilo muito estranho e suspeito, falou que eles deveriam ter pego um caminho diferente, e que eles precisam ir para longe, mas bem atrás da Olivia, tinha um homem tentando se esconder, para que ela não percebesse que ele estava se aproximando dela. E momentos depois, quando a Olivia, seu guarda, o Kian e sua empregada, estavam começando a andar para um caminho diferente, para tentar evitar aquela multidão que estava se formando, aquele homem que estava atrás da protagonista escondido, pegou o dinheiro que estava com a empregada da Olivia, e assim que ela percebeu que o dinheiro havia sido roubado, ela gritou que um padrão pegou o seu dinheiro e o da sua dama, mas o cara já estava correndo para longe dela, sem nem olhar para trás. E o homem no meio do caminho ficou distraído, olhando para o dinheiro que estava dentro daquele saco, percebendo que era uma quantidade muito grande e ficando muito feliz, dizendo até mesmo que se ele quisesse, poderia comprar uma casa nova com o que ele acabou de roubar. Mas como ele estava pensando demais no dinheiro e não estava olhando por onde andava, uma pessoa de capuz preto que estava sentada em uma mesa atrapalhou o caminho dele, colocando a perna no caminho daquele ladrão em fuga, fazendo ele tropeçar e cair bem na sua frente. E quando o homem já estava com o rosto no chão, e não conseguia mais se levantar a tempo, o homem misterioso começou a se levantar, falando que é exatamente por isso que ele odeia vir para a capital, por conta de todos os problemas que existem por ali. E logo depois chegaram mais 3 homens que pareciam ser guardas ou policiais, perguntando o que estava acontecendo ali para aquele homem, que havia pego o ladrão e já estava com o dinheiro roubado em suas mãos, falando que esse homem que estava desmaiado no chão, tentou roubar o dinheiro de uma dama que estava fazendo compras, e eles deveriam levar ele para a prisão sob custódia. E sem nem mesmo esperar, eles concordaram com o homem misterioso e levaram ele embora. E atrás do homem, a protagonista estava junto de todos os seus acompanhantes, principalmente a empregada, que já estava chorando de desespero por conta do dinheiro que quase foi roubado, e a protagonista, sem perceber quem era aquele homem, falou que queriam agradecer pela sua ajuda, recuperando o dinheiro que foi roubado deles. E aquele homem misterioso finalmente revelou seu rosto. Ele era aquele cara que vimos no castelo mais ao norte do Império, com cabelos escuros e olhos da cor do mel. Ele ficou diante da protagonista com um belo sorriso encantador, e a protagonista, olhando diretamente nos olhos dele, falou que ele era realmente muito bonito, recebendo o dinheiro que ele recuperou em suas próprias mãos, enquanto ele pedia para tomar mais cuidado com esse dinheiro daqui para frente. E quando ele já estava indo embora sem a protagonista, ele se escondeu mais uma vez com aquele capuz, falando que estava muito ocupado no momento, e que a protagonista teria mais a oportunidade para agradecê-lo, então podia fazer isso mais tarde quando se encontrassem de novo. E a protagonista tentou impedir que ele fosse embora, mas não funcionou, vendo ele ir andando com mais 2 homens usando exatamente a mesma roupa que ele, se escondendo das outras pessoas enquanto caminhavam pelo Império. E os empregados da protagonista falaram que ele saiu assim sem nem receber um agradecimento, e falando que eles realmente deveriam ter tomado mais cuidado com o dinheiro. Mas a protagonista só estava pensando em quem era aquele homem, se perguntando por que ele falou mais tarde, como se ele soubesse que eles iriam se encontrar de novo. Porém, interrompendo os pensamentos dela, o Kian apareceu atrás dela, segurando seu corpo e quase abraçando ela, mostrando que estava preocupado com a segurança dela, perguntando se ela estava bem. Mas a Olivia respondeu que estava tudo bem, mas sem que ela percebesse, o Kian estava segurando o braço dela muito mais forte do que o normal. Porém, ele falou que não consegue parar de se preocupar com a segurança dela, ainda mais depois daquele acidente que ela sofreu na carruagem. Mas ela falou que ele não precisava se preocupar tanto assim, vendo que ele estava verdadeiramente triste. Mas ela falou que ainda assim ele estava certo em manter a segurança, e que eles já deveriam ir para casa agora. E enquanto eles estavam andando para longe, o Kian olhou para trás por um momento, com uma expressão cruel como ele costumava ter quando estava se transformando em um vilão, falando que aquele homem que estava sentado naquela cadeira mais cedo, que era o mesmo homem que recuperou o dinheiro da Olivia, fazia ele ter uma péssima impressão sobre ele, tendo um sentimento de que ele não era algo bom.
E mais tarde, quando já estavam todos em casa, o Qian ficou estudando em seu quarto, mas ao mesmo tempo pensando no que havia acontecido naquela feira mais cedo, pensando também no homem que ajudou a Olivia, dizendo que não gostava daquele homem de antes por algum motivo, borrando até mesmo a sua escrita por conta da raiva que estava sentindo, arranhando aquele papel com a sua caneta de tinta. E ele fala que enquanto a protagonista estava recebendo dinheiro das mãos dele, o Qian ficou observando de longe, dizendo que sentiu uma aura vindo dele que ele nunca havia sentido antes, como se fosse algo ruim paga ele, se perguntando quem era aquele homem de verdade, e se ele poderia de alguma forma ter se aproximado da protagonista se propósito, ficando muito suspeito daquele homem, se perguntando se poderia ter sido ele quem estava por trás do assassinato da Lady Olivia, e que ele ainda poderia estar tentando matar ela, fazendo Qian ficar ainda mais estressado e nervoso, querendo se livrar daquele homem o mais rápido possível. E quando Qian estava pensando naquilo, ouviu alguém batendo na sua porta, e quando ele foi ver quem era Olivia, a protagonista, entrando devagar no quarto dele, perguntando se o Qian estava ocupado, e mentindo ele disse que não estava nem um pouco, e isso deixou a protagonista feliz demais, falando que se ele quisesse, eles poderiam voltar a conversar sobre o que queriam mais cedo, sobre ele querer se juntar à Ordem Imperial de Feiticeiros, e isso deixou Qian muito feliz, sorrindo ao ver a protagonista ao seu lado, mas sem que ela percebesse, o Qian estava com um olhar mais sério, observando cada detalhe da protagonista como se estivesse desejando ela, olhando até mesmo a parte do seu corpo que estava à mostra por conta do pijama que ela gostava de usar, enquanto a Olivia oferecia um pouco de chá para os dois ficarem tomando. Até que o Qian observou a mão que aquele homem teve que tocar para devolver o dinheiro para ela, chegando cada vez mais perto da Olivia, para ele segurar essa mão somente para ele, apertando ela com uma aparência doce e inocente, como ele sempre foi com a protagonista, segurando as mãos dela com todo o cuidado possível. E isso fez a protagonista ficar feliz, fazendo carinho na cabeça do Qian, como ela costumava fazer, falando que estava ainda mais preocupada agora, porque o Qian era um garoto muito inocente e de coração puro, se perguntando se ele ficaria bem na Ordem Imperial, mas ela ainda não sabia qual era a verdadeira face do Qian, que não era o que ele ficava mostrando para a protagonista, mas ele ainda assim ficava muito feliz em receber a atenção completa da protagonista, enquanto ela ficava pensando e esperando que ele consiga se enturmar com os outros membros da Ordem, e faça muitos amigos. Até que finalmente chegou o dia do Qian se juntar à Ordem Imperial, indo então até o Palácio Imperial, que era de cor bege, com detalhes em vermelho escuro e muito dourado, que deve ser completamente feito de ouro puro. E dentro do salão que iria acontecer a nomeação, havia um enorme e lindo lustre no teto com várias decorações no salão, e protegido por vários guardas imperiais, que estavam lá esperando pelo imperador e os seus filhos, porque falaram que essa cerimônia também era para receber o segundo príncipe com um banquete, que finalmente voltou para casa. E a Lady Olivia havia se arrumado de uma forma diferente naquele dia para ver o Qian, com um vestido azul escuro com detalhes em dourado, muito bonita e arrumada, dizendo que as decorações do salão estavam muito extravagantes, porque eles iriam receber a visita do segundo príncipe do Império. Até que do nada ela ouve uma pessoa chamar pelo seu nome logo atrás dela, e quando ela se virou para ver o que era, viu que era o tutor e professor do Qian em magia e tudo, um homem mais velho de idade, com cabelo e roupas da cor verde. E por curiosidade, a protagonista perguntou se o Qian estava indo bem em suas aulas, e o professor respondeu que ele estava indo muito bem como sempre, falando tudo com um belo sorriso, falando que ele nunca viu alguém aprender tão rápido como o Qian. E quando os dois olharam para frente, viram o Qian usando o uniforme do Império, se apresentando no tapete que levava ele até o imperador. O Qian estava usando um uniforme branco com azul e o cabelo totalmente arrumado, e ele estava com uma expressão mais séria do que o normal. Mas o professor falou que queria que o Qian pelo menos tivesse mais amigos, para que ele pudesse interagir e conversar ainda mais. E a protagonista, sem entender nada, perguntou para o professor o que ele queria dizer com isso, e ele falou que ele podia ter mais amigos, como uma menina que conseguiu conversar muito bem com ele nas aulas, porém ela acabou desaparecendo misteriosamente e ninguém sabe onde foi que ela foi parar. E a protagonista pensou que aquilo se parecia muito com uma reunião entre pais e mestres que acontecia no mundo dela. Até que então a família real apareceu no banquete para começar toda a cerimônia, e todos receberam o imperador e o príncipe coroado no banquete, se curvando e recebendo vossas majestades diante deles, e até mesmo Qian se curvou diante deles com tudo que ele podia, assim como um cavaleiro.
E quando eles chegaram e se sentaram no trono, o imperador falou que o Qian podia levantar a sua cabeça e olhar para ele, e assim que fez isso, ele levou a aparência do atual imperador do Império Lexion. O nome dele era Sigmund III, se perguntando se aquele homem tinha mesmo 60 anos de idade, porque ele se parece ainda muito mais jovem do que aparenta, tendo cabelos loiros e olhos azuis com um tom acinzentado. E o imperador falou que eles estavam ali reunidos para anunciar publicamente que ele vai conceder o título de um conde para o Qian, e que eles também deveriam celebrar o fato de que um grande feiticeiro estava agora em seu reino, e a protagonista, observando tudo de longe, acabou encontrando seus olhos com o seu ex-noivo príncipe, falando que aquilo era muito vergonhoso, porque não queria nem mesmo olhar para ele. E a protagonista pensou que era muito melhor que eles ficassem longe da família imperial, ainda mais depois que o primeiro príncipe Harrison se tornou um suspeito do assassinato da protagonista, até que do nada o imperador falou que vai confiar esse dever de conceder o título de conde para o Qian, ao seu segundo filho, que se chamava Alexis de Lexion. E isso deixou a protagonista preocupada, porque o segundo príncipe também podia ser uma pessoa perigosa. Mas quando ela percebeu quem era o segundo príncipe, ela ficou chocada e muito surpresa, porque ela conseguia reconhecer o rosto e a voz dele desde aquele dia que os dois se encontraram. E o segundo príncipe, conversando com o Qian, falou que ele deve ser o famoso feiticeiro que falaram, e que em nome de Vossa Majestade o Imperador, ele concede o presente do título de um conde para o Qian, usando a espada para tocar nos dois ombros do Qian, e conceder o título de uma vez, e falando que agora ele seria o comandante da 7ª Ordem Imperial. Mas o Qian não parece que ficou muito feliz em receber o título daquele homem, porque ele ainda estava muito suspeito do que ele poderia fazer com a sua mestre Olivia, e se era ele quem estava por trás de todo aquele incidente. E a protagonista, depois de pensar um pouco, percebeu que o cara misterioso do mercado daquele dia que quase perdeu o dinheiro, era o segundo príncipe, que nesse exato momento estava guardando a espada depois de nomear o Qian um conde. E a Olivia começa a contar a história sobre o segundo príncipe, que sempre esteve apagado às sombras do primeiro príncipe Harrison, falando que ele era Alexis de Lexion, e que 10 anos atrás, o imperador enviou o segundo príncipe para uma terra longínqua, como uma forma de exílio para ele, sendo somente uma criança com um casaco enviado para o norte, onde os invernos eram cruéis e os monstros continuam andando no meio daquelas terras, como um enorme lobo com 4 olhos vermelhos. Mas aquela criança tinha um colar especial que ficava pendurado em seu pescoço. Ele tinha um formato especial e brilhante, falando que o segundo príncipe foi exilado por cometer heresia graças àquele colar, e exílio poderia se parecer com uma punição muito grave para um pequeno garoto como ele, mas durante esse incidente de heresia, muitos morreram, e no meio das vítimas, estavam os verdadeiros pais biológicos do Qian, o duque e a duquesa Liesten, e graças a este fato, os leitores do livro como a protagonista, suspeitavam de que o Alexis, o segundo príncipe, era na verdade o verdadeiro vilão da história, e até mesmo a protagonista pensava desse jeito e vivia suspeitando dele enquanto ficava lendo. E a protagonista, se lembrando do dia em que ele recuperou o dinheiro, se volta para ela, pensou que o que ele disse era realmente muito estranho, se perguntando se tudo aquilo poderia ser parte do seu plano, ou se ele sabia que eles iriam se encontrar mais uma vez no futuro, e por conta disso ele deve ter se aproximado da protagonista com algum motivo a mais, e não somente por uma mera coincidência, e isso deixava a protagonista preocupada, porque ela não podia descansar em paz, porque de fato ele ainda era um príncipe daquele império, e possui um enorme poder em suas mãos, fazendo a protagonista se perguntar o que ele poderia estar planejando, enquanto ficava parada no meio do salão de festas, pensando se ele estava tentando fazer algo contra o Qian, e que só de pensar nisso ela fica desesperada, e faz ela ficar ainda mais assustada no meio do banquete, segurando e apertando seu vestido de medo, pensando que o Qian poderia voltar a ser o vilão da história como antes, e a Olivia começou a reconsiderar a permissão que ela deu para o Qian, de se juntar para a Ordem Imperial, já que o segundo príncipe estaria lá, e isso poderia tornar as coisas ainda piores do que antes eram. E logo depois da nomeação, o Qian começou a procurar a protagonista por aí, e quando conseguiu encontrar ela, já começou a andar na direção da Olivia, chamando ela de Lady. E a protagonista, quando viu o Qian, também foi para a direção dele, perguntando se ele já tinha terminado com todos os procedimentos para ser parte da Ordem Imperial. E ele disse que sim.
Mas o Qian percebeu que havia alguma coisa errada com a protagonista, e ele ia tentar conversar com ele e entender por que ela estava daquele jeito, perguntando por que ela estava daquele jeito. Mas antes que a Olivia pudesse ouvir a pergunta, uma voz dando as boas-vindas ao segundo príncipe Alexis falou bem atrás dele. E quando todos se viraram, viram que o segundo príncipe estava bem atrás deles, e tiveram que se curvar e dar atenção completa para eles, por ser da família real, e até mesmo a protagonista foi obrigada a fazer isso como uma súdita dele. E a protagonista, quando estava se curvando, começou a ouvir outras mulheres falando sobre o Alexis, dizendo que ele era de verdade muito bonito e atraente. Falando que poderiam dar de tudo para ter uma dança com eles nessa festa, mas uma delas falou que o pai delas não permitia, falando que as duas devem ficar longe do segundo príncipe. Mas mal sabiam elas que o segundo príncipe conseguia escutar tudo que elas estavam falando, e a protagonista achou que o Alexis ia até elas para reclamar ou tentar tirar satisfação, mas o que ele realmente fez foi olhar para as duas mulheres e dar um belo sorriso para elas, o que deixou a protagonista ainda mais confusa do que o normal, fazendo ela pensar que ele tinha uma personalidade muito boa, para não ter ido lá falar com as duas. E então logo depois o Alexis foi falar com a protagonista, ignorando completamente a presença do Qian, que estava logo ao lado dos dois. E a protagonista agradeceu ao Alexis pela ajuda que ele deu naquele dia no mercado, dizendo que ela não fazia ideia que aquele homem que ajudou ela era Vossa Majestade. E ele falou que não tinha problema ela não ter reconhecido ele, afinal poucas pessoas conhecem ele na capital, por conta do tempo que ele ficou exilado nas terras do norte. E mesmo durante a conversa o Qian continuou a ser ignorado, e o primeiro príncipe mencionou que gostaria de chamar a Olivia para uma dança. Porém, antes dele conseguir convidar a protagonista, ele olhou direto nos olhos do Qian, que já estavam encarando o príncipe, percebendo que ele não estava gostando muito da presença dele perto da Olivia, e que ele queria que fosse embora logo, principalmente por conta das suspeitas que eles têm sobre o Alexis. E por causa disso, o príncipe falou que estava ocupado no momento, então ele não poderia dançar com a Olivia agora, virando seu rosto para o lado tentando evitar os olhares do Qian. Porém ainda assim ele não quis perder a oportunidade, se ajoelhando na frente da protagonista e pegando a sua mão, para dar um beijo nela como um verdadeiro cavalheiro, falando em meio de sussurros para o Qian não ouvir, que eles deveriam se encontrar em algum lugar mais privativo da próxima vez, porque ele tem um grande interesse nela. Falando tudo isso com um enorme sorriso no rosto, querendo ver ela mais vezes do que o normal. E mais à noite, quando a festa já estava mais avançada, a protagonista decidiu sair do meio da multidão, deixando Qian sozinho com todos os outros nobres. E ela foi para uma varanda que estava perto dela, onde podia ficar sozinha e ele silêncio. E quando ela saiu finalmente conseguiu respirar um pouco, falando que eu estava muito cansada e estressada demais, se sentindo exausta de ficar suspeita de tudo e de todos. Mas também percebeu que ficar fugindo das coisas do jeito que ela estava fazendo não ia resolver nada, falando que essa era a festa de comemoração do Qian, e que ela deveria estar lá com ele, aproveitando o máximo possível, e não somente ficar fugindo dos seus afazeres desse jeito. Mas no momento que ela pensou em voltar para a festa, e se virou para a saída daquela varanda, acabou se encontrando com o Qian, que estava bem atrás dela fechando a porta que separava a festa da varanda em que os dois estavam, querendo ficar sozinho com a Olivia, que ficou muito surpresa em ver o Qian bem na sua frente daquela maneira. E a protagonista, olhando para o garoto, perguntou quando foi que ele chegou ali, já que ele poderia ter ouvido algumas coisas que ela falou sozinha, e mencionando também que ela estava prestes a voltar para a festa e procurar ele, mas sem que ela percebesse, o Qian se aproximou bastante dela, e começou a segurar o seu rosto, ficando cada vez mais próximo, pedindo para sua Lady Olivia fechar os olhos para ele. E a protagonista, começando a ficar nervosa, estava achando estranho ele chegar assim tão perto dela, mas ainda assim fechou os olhos. E por um momento pareceu que os dois iriam finalmente se beijar, mas a Olivia então ouviu um barulho de algo sendo colocado nela, que o Qian acabava de colocar em seu pescoço. E quando ela abriu os olhos, viu que tinha um novo colar em seu pescoço, que era dourado para combinar com seu cabelo, e brilhante em seu meio, e o Qian ainda por cima mencionou que aquele colar tinha uma magia de proteção, e que ele deu esse colar para Olivia porque ele viu que o colar favorito dela quebrou naquele acidente, quando ela estava tentando salvar o Qian.
E a protagonista, com vergonha, não queria ter falado para o Qian que isso aconteceu, mas então vou que ele acabou percebendo mesmo assim. E o Qian falou que já que ele era parte da Ordem Imperial agora, ele infelizmente não vai poder ficar ao lado da Olivia o tempo todo. E ele queria continuar falando sobre isso com ela, mas estava hesitante, como se estivesse com medo de falar com ela ou de deixá-la, já que o que ele mais queria antes era ficar ao lado dela. Porém ele conseguiu criar coragem para continuar a falar, dizendo que se ela pudesse pensar nele, sempre que ver aquele colar, isso deixaria ele muito feliz, fazendo a mesma cara que a protagonista amava de um cachorrinho filhote, querendo toda a atenção da protagonista, e isso deixou a protagonista em choque, mas ainda assim concordou com o Qian, falando que com certeza vai fazer isso, e depois ela se aproximou dele e segurou o seu rosto, agradecendo pelo presente que ele deu, falando que amou ele de verdade. Mas a verdade era que a protagonista estava querendo contar outra coisa para o Qian, de que ela vai destruir o certificado de posse do Qian, mas agora não era a hora, porque aquilo com certeza faria dele um homem livre sem sombra de dúvidas, mas queria contar para ele sobre isso em alguma outra hora. E o Qian, quando ficou em silêncio com a protagonista, ouviu a música do baile tocando logo atrás deles, e todos os outros nobres dançando ao som da música, e isso fez ele perguntar se eles não podem ir para o salão e dançar juntos também, e a protagonista falou também que ele logo vai ter que cumprir seus deveres como membro da ordem, então eles devem aproveitar esse momento o máximo que puderem, o que deixou o Qian muito feliz e emocionado, ficando vermelho ao ouvir as palavras da protagonista, falando que eles deveriam mesmo ir dançar juntos nessa festa, para conseguir aproveitar esse momento ao máximo que os dois puderem. E a protagonista também falou que não importa o que aconteça, vai dar o seu melhor para fazer o Qian feliz, como uma promessa para ela mesma. E então também é revelado que o Qian ficou vários dias tentando fazer aquele colar, com todos os detalhes possíveis enquanto estudava, mas então um tempo depois, a protagonista estava saindo mais de casa, fazendo algumas compras junto do seu cavaleiro que sempre está com ela, e ele estava pedindo para ela andar um pouco mais devagar, porque ele estava carregando as coisas para ela, mas a Olivia falou que estava andando na sua velocidade comum de sempre, mas o seu guarda, que conhecia muito bem a sua dama, falou que ela claramente não estava andando na sua velocidade normal, porque tem alguma coisa que está incomodando ela, perguntando se ela estava de novo preocupada com o Qian e como ele está indo na ordem. E a protagonista, tentando não admitir que era isso, virou o rosto e sorriu pensando no Qian, falando que já se passaram 2 semanas desde aquela festa, quando Qian se juntou à Ordem Imperial, e logo depois daquela celebração, quando ela recebeu o presente dele, o Qian foi enviado para uma missão muito importante, que era para derrotar vários monstros. E a protagonista, voltando a conversar com o seu cavaleiro, falou que não tem como ela não ficar preocupada com o Qian, porque ele acabou de entrar na ordem e se tornou um feiticeiro há pouco tempo, mas ainda assim enviaram ele para uma missão muito perigosa, é injusto demais com ele, mas ainda assim ele precisava fazer o que fosse necessário para provar que ele é confiável para o Império. E o guarda da protagonista tentou acalmar a sua dama, falando que ele aposta que a Olivia era a única pessoa no mundo todo que se preocupa com o Qian, porque todos no reino têm certeza de que ele é um feiticeiro muito poderoso. Mas antes que elas pudessem continuar a conversa, uma garota de cabelos escuros carregando diversos materiais, acabou esbarrando no guarda da Olivia e em todas as suas compras, porque não estava prestando atenção e bateu nele. E a protagonista, chegando perto dos dois, perguntou o que era aquilo, e o guarda começou a se desculpar com aquela mulher desconhecida, perguntando se ela estava bem e se ela se machucou em algum lugar. Mas enquanto ela estava pegando seus materiais, ela disse que deveria estar pedindo desculpas para os dois, e não o contrário, e que deveria ter tido ainda mais cuidado com as suas coisas. E o guarda, enquanto estava ajudando ela a pegar as coisas de volta, percebeu que todos aqueles materiais estavam danificados, porque caíram no chão durante a queda, e isso poderia acabar atrapalhando a garota misteriosa. Porém a Olivia falou que ela iria compensar pelos estragos, porque ela acabou sem querer esbarrando no seu cavaleiro, perguntando então qual era o nome daquela garota, e ouvindo aquilo, aquela menina se virou para a Olivia e disse que o seu nome era Anna Walker, e a protagonista, reconhecendo esse rosto e o nome dela, acabou ficando em choque com as informações que ela recebeu, não conseguindo acreditar em seus próprios olhos, até mesmo perguntando mais uma vez qual era o nome daquela mulher, mas infelizmente ela não estava enganada, o nome dela definitivamente era Anna Walker, fazendo a protagonista se perguntar como foi que ela se esqueceu completamente desse nome e dessa personagem,
que também fazia parte do livro em que ela estava vivendo. Se lembrando do dia em que ela sofreu aquele acidente de carruagem, e o Qian teve que ir salvar ela, despertando seus poderes. Porém, a protagonista, lembrando de suas memórias, percebeu que quem deveria estar em seu lugar era aquela mulher que ela acabou de conhecer, dizendo que ela era de fato o primeiro e único amor do Qian na história original, a verdadeira protagonista da história em que ela vive, aquela garota chamada Anna Walker. Gostaram do vídeo? Deixem o like para a parte 4 e se inscrevam no canal.